Quando nós falamos que os líderes religiosos, ou seja, os traficantes da fé, são mentirosos, pilantras, aproveitadores, hipócritas, bandidos da mais alta periculosidade, desonestos e salafrários, nós não estamos errados em mentindo. E neste vídeo vou mostrar mais uma vez a pilantragem e desonestidade do chamado Frei Gilson, que é mais um traficante da fé, venerado por milhares de ovelhas e gados retardados, onde ele afirma que o corpo do Carlos Acutis foi encontrado em perfeito estado, ou seja, que o corpo desse Carlos Acutis foi encontrado da mesma forma que foi sepultado. Mas a própria Igreja Católica afirma em uma nota, afirmando que o corpo do mesmo passou por reconstrução, onde seu corpo foi revestido de cera e seu rosto foi reconstruído de silicone. A desonestidade desses traficantes da fé são sem limites. Eles mentem de cara lisa, sem nenhum receio e remorso. São piores do que os psicopatas. São frios, calculistas. O importante para eles é conseguirem manipular, alienar e manterem suas escravas ovelhas, acreditando fielmente nas suas mentiras e cada dia mais mantendo-lhes no conforto, riqueza e luxúria. E o pior, que o povo brasileiro é tão doente e dependente de mitologias, se os traficantes da fé disserem que uma vaca saiu voando, as escravas das ovelhas e gados acreditam literalmente. É incrível o grau de fanatismo na mente dessas pessoas religiosas cristãs. Isso não é normal. Isso é mais do que uma doença. E o pior, que esse fanatismo doentio por religião não só é de pessoas analfabetas ou analfabetismo funcional. Uma grande parcela vem de pessoas estudadas, de pessoas que têm até doutorado e tudo mais. Isso é uma vergonha. Por isso que a educação brasileira não caminha, é de pior a pior. Não adianta o governo investir em educação se os próprios profissionais que fazem a educação acreditam em cobra falante, homem que foi feito do barro, que corpo foi encontrado intacto, que acreditam que a Bíblia é a própria palavra de um Deus, que não conhecem a história das religiões e por aí se vai. Então, sobre a pilantragem e desonestidade mentirosa desse traficante da fé chamado de Frei Gilson, vamos ao maravilhoso vídeo e conteúdo mostrando a mentira e desonestidade do Frei Gilson. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. O corpo que você vai ver agora ficou 13 anos debaixo da terra. Ok. Mas quando abriram, viram que ele estava intacto. Como? O que você vai ver agora... Entenderam? Então o que ele está falando para um crente, para um católico que é leigo, desavisado, entende que quando a pessoa abriu o túmulo, o Carlos Acutis estava ali, com aquele rosto ali que é apresentado, estava daquela forma intacta, com aquele jeans, com aquela Nike, tudo intacto, do jeito que ele está falando aqui, e que muitos divulgam dessa forma, tá? Como se fosse achado ele inteiro. Como se fosse isso. Quer ver? Eu vou repetir aqui e preste atenção no que ele vai falar. Ó. O corpo que você vai ver agora ficou 13 anos debaixo da terra. Mas quando abriram, viram que ele estava intacto. Ó, quando abriram, viram que ele estava intacto. O que você imagina? Você acha que intacto é como se ele tivesse da mesma forma com que ele foi enterrado, não é isso que você imagina? Então, preste atenção. Então, é esse tipo de linguajar que eles usam, que os católicos usam, para ludibriar você, ludibriar os demais e fazer você de trouxa, te enganar. Mas eu já vou desmistificar tudo isso, já vou mostrar que é tudo mentira. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos continuar aqui, ó.
que você vai ver agora, colocou-se, obviamente, alguma cera, mas Entendeu? Quando fala da cera, colocou-se, obviamente, alguma cera. A pessoa que não entende, o que que pensa? Colocou, obviamente, alguma cera. O que que ela entende disso? Será que ela entende que o rosto é de cera, que a mão é de cera, que por baixo ali tá tudo, na verdade, mumificado, não tá? Passou por um processo com ácido, com os troços todo de preparação do corpo. Será que a pessoa entende isso? Não. Ah, ela colocou só uma cerinha. O que que a pessoa entende disso? O que que um leigo entende disso, né? Então, olha a forma como eles falam, né? praticamente todo o seu corpo, ele continua intacto. Viu? Mas praticamente todo o seu corpo ele continua intacto. E eu já vou mostrar para vocês como que é isso, tá? Fiquem ligados aí, ó. Vamos lá. Incrível, depois de 13 anos, se abrir e ver que o seu corpo estava praticamente intacto. E aí quando ele vai mostrar o corpo revestido de cera, você vai pensar que o corpo está daquela forma ali. Porque é o que você está vendo. Você não viu como o corpo saiu. Você viu como é que o corpo saiu? Não, né? Aí eles vão te mostrar a cera revestindo o corpo. E aí você vai achar que é o corpo, tá? Carla Kutz, eu vou mostrar agora para você. Ó, presta atenção como que ele vai mostrar, hein? Só lembrando que isso daqui não é um caixão comum, não tá tipo assim com bichos ali, não foi na terra, né? Coisa assim do tipo não, tá, galera? Isso aqui tem toda uma técnica de preparação, tá? Toda uma técnica de preservação, é tratamento com ácido, tá? Tem um processo de mumificação que é feito para deixar esse corpo aí, ó. Mas aqui você vê, aqui você está vendo um tênis. Isso aqui não foi o tênis que ele foi enterrado, não. Isso aqui é um tênis que colocaram depois. Isso aqui não é calça jeans que ele foi enterrado, não. Porque muita gente pensa isso, né? Colocaram nele. Então aqui embaixo é tudo um corpo mumificado, tá? É um corpo preparado. É santo dos nossos dias, até tênis da Nike ele tinha, calça jeans. Totalmente amante da Eucaristia, por isso aqui. Ele era amante do rosário, por isso em suas mãos o terço. Essa mão aqui que você está vendo não é a mão dele, não. Isso aqui é cera. Isso aqui é um revestimento de cera. Só que você olhando aqui, o que que você está pensando na sua cabeça? Ah, isso aqui é a mão dele. Caraca, que preservação incrível. Parece até que ele está dormindo. Depois eu vou mostrar os comentários para você ver o que que a galera está pensando, tá? O que que a galera comenta sobre isso. Ó, aqui mesmo você já consegue ver que esse rosto não é um rosto humano, é um rosto de um boneco. Só que uma pessoa leiga, vendo de relance, ou vendo com a chamada na mente dela, o cara falando que é o corpo dele que foi encontrado assim, ela tá pensando que isso aqui é o rosto dele. E que isso aqui não é uma máscara. O crente, o católico, que ele vai ver que o devoto comum, ele vai olhar isso aqui e vai achar que é o rosto dele. Só que isso aqui é uma máscara de cera. E eu vou mostrar para vocês, com fontes da própria Igreja Católica, que isso que eu estou falando para vocês é verdade, tá? Só que como é propagandeado, né, como é dito, parece que a cerazinha, é só a cerazinha, né? Não tem nada a ver com isso aqui é uma máscara. Só a cerazinha. Qual é a cerazinha? A máscara. Qual é a cerazinha? A mão feita de cera. Tu tá entendendo? Meu irmão, minha irmã. Aí vamos ver aqui os comentários, ó. Pesquisem sobre santos incorruptíveis. Temos outros exemplos como o Padre Pio. Já vou mostrar o Padre Pio aí para vocês, ó. Deus não divide sua glória com ninguém. E por que foram abrir o túmulo dele? Aí a menina que deve estar pensando que ali o garoto saiu daquele jeito ali, né? Gianni Croco, a impressão que dá que ele está dormindo e vai acordar a qualquer momento. Ou seja, essa aqui tá pensando que ele tá daquela forma, né? Que ele tá só dormindo, que aquilo ali é o rosto dele mesmo. Não, aquilo ali é uma cera. Ó, gente, hoje eu não durmo. Isso é ele mesmo? Tá vendo? A pessoa tá acreditando que aquela cera, aquele boneco é ele, ó. Tem gente que acredita fazer o quê? Tem insight aqui no meio, ó. Parece que ele tá dormindo. Ó, vamos ver aqui, ó. Isso é possível, gente? Tá entendendo? Já pensou a pessoa abrir o olho? Que medo.
Então as pessoas estão pensando aqui no comentário que esse boneco aqui, que isso aqui que é um rosto de cera, que isso aqui é verdade. Isso não é verdade, galera. Isso não é verdade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, para vocês não falarem que eu tô pegando uma fonte secular, uma fonte de ateu, qualquer coisa, né? Aqui, ó. Diocese de Campos. Isso aqui é uma fonte católica, tá? Aqui, ó. Ó, Beato Carlos Acutis não está incorrupto. Diz Diocese de Assis, tá? Diocese de Assis atribuiu uma nota oficial via e-mail onde informa que o corpo de Carlos Acutis, na verdade, não foi encontrado incorrupto, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma fonte oficial, né? Vamos ver aqui, ó. Numa operação feita com arte e amor, aí você bota o amor, né? Amor é palavra mágica. Você lembra que sua mãe fala? Qual é a palavrinha mágica? Ah, o amor, né? Então, essa daí. Ó, a reconstrução do rosto foi particularmente bem sucedida. Ah, reconstrução do rosto? O corpo foi tratado, o quê? Tratado com aquelas técnicas de conservação e integração habitualmente praticadas para expor com dignidade os corpos dos fiéis à veneração dos beatos e santos, informou o bispo. Ai, meus colegas, fonte oficial. Aquilo ali é um corpo tratado. Aquilo ali é uma máscara. Você está entendendo? Vamos lá. Mas as pessoas leigas não são informadas disso. A nota distribuída pela Diocese de Assis explica que, numa operação feita com arte e amor, a reconstrução do rosto com máscara de silicone foi particularmente bem sucedida. Vou ler de novo, ó. Presta atenção aqui, ó. A nota distribuída pela Diocese de Assis explica que, abre aspas, numa operação feita com arte e amor, a reconstrução do rosto com máscara de silicone, não é nem cera, eu falei cera, é silicone, foi particularmente bem sucedida. Já viu quando você vai naquelas feiras de boneco de cera, de boneco de silicone? Então, é tipo aquilo ali. Com um tratamento específico, foi possível recuperar a preciosa relíquia do coração que será aproveitada no dia da beatificação. Em outras palavras, as declarações do bispo de Assis, Dom Domênico Sorrentino, querem dizer que aquela imagem do rosto em estado perfeito não corresponde ao estado em que o corpo foi encontrado após a exumação. Trata-se de uma máscara de silicone. Máscara de silicone. Tem que falar assim, porque tem crente que não entende, cara. Tem que falar assim, gente, porque as pessoas que são enganadas, elas costumam querer teimar na enganação. É tipo o cara que você fala que a mulher dele tá traindo ele e ele fica lá, não, ela não faria isso comigo, gente. Ela jamais faria isso comigo, entendeu? Então o que acontece? É máscara de silicone, tá bom? Mas calma que eu vou explicar mais coisas. Lembra lá do Pio que o cara comentou? Olha aqui, ele tinha umas chagas na mão, aí aqui tá com luvinha, né? E aqui com uma máscara de metal. Máscara de metal. Só que depois fizeram para ele uma máscara de silicone. Olha aqui, ó. Essa é a máscara de silicone que cobre o rosto de Padre Pio de Pietrelcina, que está parcialmente decomposto. A máscara foi feita pelo James Studio de Londres. Então essa aqui é a máscara. Vamos ver como é que essa máscara ficou? Aqui, ó. Caraca, meu irmão! Incorrupto! Aí passa um crente ali, um católico, desavisado para ver o corpo do Padre Pio, vai olhar isso aqui e vai falar, caraca, o cara parece estar dormindo. É um anjinho, tá dormindo. Só que aqui por dentro é uma caveira, velho. É uma caveira mumificada, preparada. Olha aqui a mão dele. Eu, pelo que eu estou vendo aqui, esses dedos aqui, você vê nitidamente que estão mumificados, né? Pelo menos aqui na imagem é o que dá a impressão. Só que, pro católico fiel que passar ali, ele vai se ligar essas coisas? Não. Você tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Aí, se o cara não perguntar a alguém e essa pessoa for honesta de falar que aquilo ali é um corpo preparado, que esse caixão aqui é um caixão especial, que não tem bichinho, né? Que não tem ali, que a temperatura e a umidade é controlada,
Porque se você tem uma técnica correta, a umidade controlada, a temperatura controlada, você não tem decomposição, tá? A quantidade de oxigênio, etc. Então, isso aqui é uma máscara, tá ok? A aparência do rosto dele deve ser mais ou menos como está aqui na mão. Imagina um rosto assim, todo enegrecido, chupado. Deve ser essa, que é um processo de mumificação, que pode ser natural ou artificial, tá ok? Essa daqui já é, se eu não me engano, um boneco de cera. Já é um boneco, né? Ou cera ou silicone, mas é um boneco. Não é um corpo real. As pessoas pensam que é um corpo real. Aí vai o cara desavisado ali visitar os afrescos, né? Aí vê assim e fala, caraca, existe milagre mesmo, caraca, a pessoa tá intacta. Tá intacta, meus colegas. Mas não tem esse negócio de intacto não, galera. Você tá doido. Ó, isso aqui é uma mumificação natural, tá? Então, pessoas são encontradas, foram enterradas, né? E elas se encontram depois de alguns anos, ou centenas de anos, ou milhares de anos, assim, ó. Muito provavelmente, esses santos são encontrados em algo parecido com isso. E aí é feita uma reconstrução, o corpo é preparado, tá? Às vezes, até quando vai enterrar o santo, você já tem uma preparação. Quando você vai enterrar o seu tio que morreu, já não tem uma preparação ali para enterrar ele? Imagina num santo, numa pessoa aí de um padre, alguém ali que era muito querido na igreja. Eles conhecem técnicas de você ter um túmulo ali onde você vai ter uma preparação, uma técnica do túmulo. Você vai ter uma técnica com ácido, com temperatura, com controle de umidade, para você colocar um corpo. E depois, amanhã depois, quando for fazer a retirada daquele corpo, ele vai estar incorrupto. Você está entendendo? Mas é mais parecido com isso aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui, ó, outra preservação natural, tá vendo? Ó, mumificação natural. É assim que fica. Não é daquela forma. Aqui, ó, outra preservação natural, tá vendo? Ó? Quando se fala de preservação natural, é isso aqui. Tá bom? Aqui, ó, essa daqui é fantástica, né? Essa daqui é incrível, ó. Preservação natural. Esse aqui é um cachorro que foi preservado no gelo, tá? No gelo. Então, olha só. Parece que o cachorro tá dormindo, né? Parece que o cachorro tá dormindo. O cachorro aí, sei lá, 40 mil anos que tem esse cachorro aqui. 30, 40 mil anos. Olha aqui esse cachorro aqui, ó. Preservado, tá bom? Esse outro aqui também, mumificação natural. Também aqui, ó. Tu vê que tem pelo ainda, etc, etc, né? Esse elefante aqui, ó, também tem uma preservação natural, tá? E aí você pode ter no gelo, pode ter no deserto. Aqui, ó. Mumificação natural, tá? Esse aqui, se eu não me engano, foi num deserto, ó. Aí se preserva. É intacto? Não. Aí agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Com todo respeito ao Carlos Acuti, tá? Que devia ser um menino aí comum, como todos os outros. Deveria ter mais ou menos a minha idade, né? Que ele é de 91, sou de 90. Então, mais ou menos da minha idade. Então, todo respeito a ele, todo carinho, tá? Não conheci, não sei quem é. Na vida pessoal deveria ser até uma pessoa incrível e tal. Mas, em relação a ser santo, eu posso dizer para vocês que é santo do pau oco. Por quê? Por que eu vou dizer isso? Vocês sabem a história do santo do pau oco? Vamos entender um pouquinho de história? Os santos do pau oco, galera, ele está vendo aqui, são esses santos que tem esses buracos que você conseguir encaixar, colocar alguma coisa ali dentro e depois tampar. Então esses santos aí, ó, do pau oco que vocês estão vendo aqui, eles eram muito usados para você poder fazer alguma evasão de divisa, algum tráfico, né? Você botava ali droga, você botava ali moeda, e aí você levava ali. Quem vai desconfiar de um santo católico, já tem de uma imagem, de uma escultura, né? Você desconfiar dessa escultura aqui, aí você bota a tampa aqui, né? Como é que você vai desconfiar? Você não desconfia. Então, assim, esses santos são santos de Araque, são esculturas de Araque feitas com uma outra finalidade. Qual é a finalidade do Carlos Acuti dele estar assim? Porque é uma propaganda. É uma propaganda. Você vai ter um santo milenial, né, para atingir a nova geração, um santo da internet. Da internet. E aí esse santo da internet, que mexia ali com o computador, etc.,
vai atingir quem? Os mais novos. É essa a propaganda que a igreja quer passar. Por isso que ele está ali descoladão, tênis na Nike, calça jeans, casaquinho, entendeu? E jovem. Então ele foi preparado pela igreja para atingir, dentro de uma propaganda, os mais jovens. Ser o santo da internet. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Ou não entendeu ainda? Então isso aqui tudo é um veículo de propaganda. Aqui é da Biblioteca Católica. Olha aqui, ó, o estado de conservação do corpo de Carlos Acutis. Antes da exposição em Assis, medidas de conservação foram aplicadas ao corpo para evitar deterioração, uma vez que ao exumá-lo entraria em contato com oxigênio e poderia se deteriorizar. Técnicas de embalsamamento e de reconstrução foram utilizadas, garantindo que sua aparência fosse respeitosa e condizente com sua memória. Você está entendendo? Então, o corpo dele poderia estar num estado de mumificação natural por causa da técnica que eles usam para enterrar, da preparação que é feita. Você vê que ali não tinha oxigênio. Então, se não tem oxigênio, como é que os bichinhos vão viver ali para decompor? Você está entendendo? Então, o que acontece? Após o corpo ser preparado, ele teve que sair e ser feita uma nova preparação. Porque senão, se ele ficasse num ambiente natural, comum, em regular temperatura, umidade, pressão, etc., ele entraria em decomposição, gente. Você está entendendo? Então, isso aqui, eu não estou tirando de um site ateu não, tá? Aqui, ó, minha Biblioteca Católica. Tá bom? Vou deixar esse site, essas referências aí para vocês na descrição. Aí aqui, vamos ver o vídeo dele contando sobre a própria morte. É uma parada triste, tá? Isso aqui é triste demais. Um rapaz jovem, né, um adolescente, sabendo que vai morrer e poucas semanas depois morre. Aí aqui ainda bota assim, profecia. Que profecia? O médico foi lá, contou para ele que ele iria morrer, aí ele vai na igreja, ora, pede os caramba 4 e morre. Isso é profecia? Não. Caraca, mano, profecia. O cara tava com uma doença extremamente grave, séria, que é uma leucemia M3, que faz com que os glóbulos brancos percam o controle, né? E aí, profecia. Sono destinata a morire. Ó, sou destinado a morrer. Sou destinado a morrer. E aí ele tava fazendo tratamento, né? Tava fazendo o acompanhamento médico. Se por acaso os médicos conseguissem tratar ele, iam falar assim, milagre, sobreviveu. Mas não, ele morreu pouco depois disso aqui, ó. Carlos prediz sua morte, ocorre 2 meses após. Predisse não, gente. Prediz, parece até que ele teve um poder, né? Ele recebeu um laudo médico. O médico chegou para ele e falou. Aí os católicos, novamente, ó como é que é propagandeado. Ele fez uma profecia de que iria morrer. Não. Ele foi no hospital, após se sentir mal, né? Após passar mal, e aí fizeram os exames e viram que ele tinha uma doença, que iria morrer. Aí ele vem e faz um vídeo falando que vai morrer, a galera fala que é profecia. Ó, aí é complicado, né, cara? Aí é difícil, aí não tem condições. A propaganda que é feita. Você entende que tudo isso é propaganda? Que não tem milagre aqui nenhum? É santo do pau oco, gente. É que nem aqueles santos que dizem que chora sangue, que chora mel, que chora perfume. Aquilo ali são santos que são preparados, eles fazem um furinho, o resto eles botam verniz, né? Invernizam o santo, colocam por dentro o líquido que eles querem que saia, aí depois sai pelo poro e fala, milagre, tudo truque, tudo caô, tudo mentira. A Igreja Católica é conhecida há milênios por suas farsas, por suas mentiras, etc, etc, etc. Crítica do processo da canonização dele, né? Um comentarista observou que existe ceticismo em relação à causa de canonização de Acutis entre alguns fiéis e o mundo secular. Em uma edição de março de 2025 da revista The Economist, John Phillips discute a vida de Acutis, observando que mesmo aqueles com profunda devoção a ele lutam para identificar suas ações específicas que levaram à sua canonização. Ou seja, é uma luta para identificar qualquer coisa, né? Phillips escreveu, nada em sua escassa história de vida explica que esse adolescente aparentemente comum
está prestes a se tornar o primeiro grande santo do século XXI. Ou seja, propaganda. Não tem milagre nenhum, galera, é propaganda. Na mesma entrevista, o melhor amigo de infância de Yakut afirmou que não se lembrava de Yakut como um menino muito piedoso. Nem sabia que Carlos era religioso. Caraca! O santo milenial, os caras nem sabiam que era religioso. Seus colegas de escola testemunharam que ele era gentil, mas não se lembravam dele como publicamente devoto. Embora tenha notado que ele disse que sexo antes do casamento era errado. Porra, se for assim, meu irmão, tem um monte de crente aqui que vai ter que ser santo também. Tem um monte de católico crente aí que é meio que incel, né? Não é assim que fala? Que vai ter que ser canonizado também, meu irmão. Essa aqui é a leucemia aguda. Leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloide aguda, LMA, também conhecida como leucemia mielogênica aguda, é um cancro da linha mieloide dos glóbulos brancos que se caracteriza pela rápida proliferação de células anormais e malignas. Os blastos que não amadurecem não desempenham sua função e ainda se acumulam na medula óssea, interferindo na produção normal de outras células sanguíneas. É o tipo mais comum de leucemia aguda que afeta adultos, e sua ocorrência aumenta com o envelhecimento. Embora LMA seja uma doença relativamente rara, representa cerca de 1,2% dos óbitos causados por doenças oncológicas nos Estados Unidos. Espera-se um aumento da sua incidência devido ao envelhecimento da população. Então o que acontece, galera? O santo, entre aspas, que não conseguiu nem salvar a própria pele, morreu novo, em 2006, ele não conseguiu nem se salvar. Imagina se ele vai conseguir salvar você. Você tá entendendo como é que funciona? Os caras, eles não conseguem nem se salvar. Ele teve que fazer todo um procedimento médico, eu acho que teve filtragem, os caramba 4 de sangue, todo um procedimento muito, como é que eu posso dizer assim, extenuante, e mesmo assim ele não se salvou. Mas é ele que vai te salvar, meu corego. É ele que vai te salvar, tá? Aí confia, né? Confia que vai dar certo. Confia. E aí o que o católico faz? O católico vai no médico, toma remédio, consulta os melhores médicos possíveis, toma os melhores medicamentos, faz os melhores tratamentos. Quando é curado, atribui a quem? Atribui ao santo. Atribui a Deus, né? Aí é fácil. Aí eu faço um desafio com você. Pega toda a população, manda orar por mim. Fala assim, ó, vou orar aqui em nome de Antônio que eu vou me curar. Aí você vai no médico, toma o remédio, faz todo o tratamento, segue todos os passos que o médico mandou. Só que quando você for curado, você fala, caraca, graças ao Antônio. E depois faz minha canonização também. Também quero ser santo. Santo Antônio. Ih, já tem santo com esse nome, né? Caraca. Aí complica, meu colega. Aí complica. Mas olha aqui, esse aqui é o Papa. Papa Francisco. Com não sei quantos mil santos, o Papa estava em cadeira de roda, com tubo de oxigênio, indo todo dia pro médico. Nenhum santo curou o cara, mano. Nada curou o cara. Todo o procedimento que ele fez durante toda a vida foi no médico. Nenhum foi na igreja. Nenhum foi nenhum santo. Mas confia que os santos da igreja católica vão curar você, né? Aí você vai lá, você deixa seu dinheiro, você compra um action figure, né? Esses bonequinhos aí que eles vendem, um action figure, né? E aí assim vai seguindo a igreja que tem toneladas e toneladas de relíquias falsas, de prepúcio de Jesus, sangue que sangue que coagula, né? Quadros, pinturas aí sagradas, santo sudário, aquela falsificação lá da Idade Média, e aí por aí vai, né, meu colega? Por aí vai, meus consagrados, por aí vai. Só quero lembrar que eu não tenho nada contra você que acredita que Carlos Yakut é santo, se você vai ser devoto a ele, se você é da católica, se não é, tem nada a ver com isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer para as pessoas que são ateias, agnósticas, ou até mesmo religiosos, mas que estavam vindo me perguntar, Antônio, o menino está preservado, o menino está intacto, é um milagre, como é que você explica isso? Explica essa, ateu. Então eu estou vindo aqui fazendo esse vídeo só para explicar para essas pessoas que esse negócio de santo incorruptível,
preservação de corpo, essas coisas aí. Não existe dessa maneira que a igreja vende, que ela faz propaganda. Existe a conservação natural por mumificação. Vocês já devem ter ouvido falar de um processo que é chamado de fossilização, né? Então, muitos seres vivos, antes deles serem fossilizados, deles serem preservados, eles sofrem um processo natural em que você tem condições de temperatura, pressão, de ambiente, que vai permitir que aquele corpo, né, daquele animal, daquele inseto, daquele ser vivo, fique preservado, tá? Por exemplo, existem animais que ficam preservados em ambar, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, olha aqui, ó, são animais pré-históricos, animais aí com milhares, milhões de anos, galera. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó, é um dinossauro, tá? É um dinossauro preservado aqui no âmbar. Olha esse outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Praticamente intacto. Então, esses que foram preservados no âmbar, milhões de anos aí, galera. Milhões. Então, por exemplo, assim, digamos que um dinossauro, né? O corpo dele foi arrastado para uma caverna. Aí lá na caverna tem pouco oxigênio. Aí vem um lamaçal, cobre ele. Aí ele não vai ter como se decompor, galera. A temperatura, a pressão, o nível de oxigênio, a questão da umidade, tudo ali ideal é que aquele dali vai se preservar. O outro que tiver, por exemplo, um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo, já não vai estar na mesma condição. E aí não se preserva. Você está entendendo? Então, a preservação de corpos, seja de humanos, de animais, ela ocorre de forma natural. Alguns têm técnica para que isso aconteça. Por exemplo, as múmias, né? As múmias do Egito, elas são mumificadas. Elas passaram por um processo para que o corpo fosse preservado. Então, tem culturas humanas que têm essa técnica. Alguns casos na Igreja Católica parece ter isso também, né? Técnicas de preservação de corpos. Tanto que você vai ter locais em que, em um local daquele cemitério católico, por exemplo, vai ter corpos que vão se preservar e outro não. Por quê? Porque alguns receberam a técnica, foram no local preparado, tiveram toda uma preparação antes, outros não. E aí quando você retira daquela condição ideal, você tem que fazer um outro preparo, colocar em uma outra condição, onde você vai ter uma temperatura ideal, uma pressão ideal, uma umidade ideal, para que o corpo se preserve, fora essas máscaras aí, fora cera, fora várias outras coisas, tá ok?